Antes de começar o vídeo, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para apoiar o trabalho. Espero que aproveite o vídeo, porque tá muito bom. Zia era o mestre mais forte do mundo, capaz de fazer coisas que ninguém nem conseguia imaginar. Com um estalar de dedos, ele conseguia transformar um dia ensolarado e azul numa noite escura, sem nenhuma estrela no céu. Para ele, isso era tão fácil quanto ler uma revistinha infantil para quem já tá na faculdade. Só que mesmo com esse poder todo, ele passou por perdas que nem ele conseguiu reverter. Num dia bem trágico, o planeta Terra, que era o lar dele, explodiu e virou pó cósmico. E como se isso já não fosse ruim o bastante, a mulher da vida dele morreu de forma bem violenta. Antes de partir, ela pediu para ele cuidar de si mesmo, mas também avisou que se um dia ela descobrisse que ele cogitou casar com outra, ela ia caçar ele que nem bicho selvagem. Zia ficou arrasado com tudo isso e começou a achar que essa vida cheia de poder, mas vazia, não fazia mais sentido. Por isso, decidiu tentar de novo o caminho da reencarnação, algo que ele já tinha tentado um monte de vezes e sempre tinha dado errado. Para começar tudo do zero, ele trancou o próprio passado, apagou as memórias e destruiu até a base de cultivo dele, antes de se jogar no vazio da reencarnação, e jurou que ia aguentar até o inferno, se fosse preciso. Depois de um tempo, que ninguém sabe o quanto foi, Zia acordou num mundo bem esquisito. A cabeça dele estava mais vazia que a de um cara que passou a noite toda bebendo cachaça vagabunda. Ele então apareceu andando pelas ruas desse novo lugar, com um galho na mão, parecendo um velho tentando pagar de estiloso. Ele pensou que se reencarnou como alguém forte, podia entrar numa seita da hora e ter uma vida boa. Enquanto isso, uma galera jovem estava numa fila na frente de um velho de cabelo grisalho para testar o potencial interno e ver se podiam virar cultivadores imortais. Zia chegou nesse lugar e, na maior calma, perguntou pro velho se ele podia fazer o teste também. O mestre grisalho olhou para ele e perguntou por que um mendigo queria testar poder. Zia nem ligou para a ofensa e foi direto até a bola brilhante. Quando encostou a mão nela, uma energia escura poderosa saiu na hora e logo se misturou com uma energia branca. O velho, que segundos antes estava chamando Zia de mendigo, ficou em choque e percebeu que aquele cara tinha um corpo de taoísta nato. Não demorou nada, e apareceu um cara gordinho, com um manto vermelho e um chapéu esquisito, oferecendo pra Zia uma fortuna em pedras espirituais em nome da seita Meteoroide. Antes que Zia respondesse, chegou um brutamonte com um bigode engraçado, empurrou o gordinho e disse que podia mostrar uma montanha cheia de minerais espirituais. Aí vieram mais dois caras, com roupas azuis e espadas nas costas. Empurraram o fortão e falaram que também queriam Zia, oferecendo armas mágicas. Zia ficou sem saber o que fazer, pediu calma pra geral e pensou que não esperava chamar tanta atenção assim. Ele também achou que esse tal de taoísmo nato devia ser algo bem poderoso, mesmo sem saber direito o que era. Do nada, duas mulheres lindas apareceram e perguntaram por que tanta gente importante estava brigando por causa de um garoto qualquer. Uma delas disse que se estava todo mundo querendo ele, então elas também queriam esse brinquedinho novo. Zia reconheceu as duas e ficou bolado, se perguntando o que as irmãs da seita demoníaca do destino estavam fazendo ali. A mulher de roupa vermelha e bem reveladora esticou o dedo e uma aura roxa escura saiu dele, hipnotizando os homens ali e fazendo todo mundo ficar quieto. Zia percebeu que ninguém tinha coragem de falar nada perto delas e pensou que essa tal seita demoníaca devia ser a mais forte de todas. Aí decidiu que tinha que entrar pra seita dessas duas gatas que pareciam mandar em tudo. A mulher de vermelho balançou o dedo com aquela aura roxa na frente da cara dele e falou que a seita delas ia aceitar ele e que era 1000 vezes melhor do que aquelas outras seitas de quinta. Depois de um tempo, os outros caras que estavam no local do teste voltaram ao normal e pareciam nem lembrar do que tinha rolado. O gordinho do chapéu estranho estava ocupado com um moleque implorando para virar discípulo e virar imortal. O mestre grisalho ficou pensativo, sentindo que tinha esquecido de algo importante. Enquanto isso, Zia acordou num lugar diferente, junto com as duas irmãs de peitão. Meio grogue, ele perguntou onde estava e se aquele lugar era a tal seita delas. A mulher de vermelho chamou ele de irmãozinho e perguntou se ele sabia que tipo de seita era aquela. Zia, nervoso, gaguejou e admitiu que não fazia ideia. Aí a mulher explicou que aquela era a seita demoníaca da cultivação em grupo. E ainda disse que o taoísmo nato dele era perfeito para esse tipo de prática. Zia deu um grito e pulou para longe das duas, querendo saber se esse tipo de cultivo era pelo menos baseado em alguma coisa moralmente certa. A irmã de roupa vermelha puxa a própria roupa de um jeito provocante e pergunta qual seria o problema com aquilo tudo.
a outra, com cabelo roxo e quase sem cobrir o peito, explica que por causa do corpo taoísta nato do Zia, a prática se torna muito mais eficaz e ainda ajuda os parceiros de cultivação dupla a ficarem mais fortes. As duas então apertam Zia entre elas, esmagando o rosto dele, dizendo que é tudo pro bem dele. Elas avisam que se ele voltar pro mundo das artes marciais, outras garotas vão capturar ele em menos de 3 dias e sugar ele até morrer. Falam que é melhor deixar as irmãs bonitonas usarem ele primeiro, para evitar esse fim trágico. Zia tenta arranjar uma desculpa, dizendo que tá doente. A de vermelho cai na risada e fala que, se ele estiver doente, elas vão tratar ele direitinho. Desesperado, Zia solta outra desculpa, dizendo que só gosta de homem. Aí ela muda de tom, segura ele pela gola e avisa que é melhor ele tomar cuidado com esse papo, porque ser gay pode dar problema depois. Logo em seguida, ela chega bem perto e lambe a bochecha dele como se fosse um bicho faminto. Zia, enojado, pensa que depois de tudo isso, ele precisa dar um jeito na própria moral e virar um cara decente nesse novo mundo. Mas por enquanto, ia ter que se render. De repente, algo estranho acontece. A mulher de vermelho pra tudo. E começa a tremer. A irmã de cabelo roxo pergunta o que houve. E manda ela continuar logo. Mas a de vermelho tá suando. E diz que a energia dentro do Zia tá explodindo tanto que parece que ela vai estourar. Ela fala que é uma sensação maravilhosa, mas que o poder foi demais. E sai correndo, dizendo pra irmã ir na frente porque ela acabou de ter um avanço. E precisa se estabilizar. A irmã de cabelo roxo pula em cima do Zia e fica surpresa com a velocidade do avanço da outra, se perguntando se o corpo taoísta nato é tão insano assim a ponto de um simples beijo ter esse efeito. Aí ela chega bem perto e lambe o pescoço do Zia do mesmo jeito faminto da irmã. Zia pensa que chegou a hora de virar homem, mas reclama por dentro que tudo tá acontecendo rápido demais. Só que aí rola mais uma parada estranha. A irmã roxinha também fica quieta de repente. Ele vê que ela tá vermelha e confusa. Tenta encostar nela, mas ela pede pra ele não fazer isso e sai correndo, dizendo que volta já. Instantes depois, a irmã de vermelho volta bem na hora que Zia tenta ir embora. Ela pergunta por que ele quer sair, fala que aquilo foi só o começo, agarra o rosto dele, tasca um beijo e diz que agora é a hora de drenar ele até a alma. Só que logo depois do beijo, ela sente um prazer tão intenso que sai correndo também. Zia não tem nem tempo pra respirar, porque a irmã de cabelo roxo volta e começa a beijar ele de novo. Ele grita, mas as duas continuam usando ele como bem querem. A noite inteira passa, Zia tá com as bochechas inchadas de tanto beijo, e as duas irmãs estão jogadas no chão, esgotadas. Ele pensa que, no fim das contas, nem rolou nada pesado. Fica se perguntando o que teria acontecido se elas tivessem ido até o fim, já que a noite inteira foi só beijo sem parar. Ele tenta acordar a de vermelho e pergunta se ela ainda tá acordada, mas ela nem responde. Aí ele pensa que elas não foram realmente uma ameaça, talvez porque o nível delas ainda era muito baixo. Ele considera que, se for verdade o que elas disseram, e ele topar com mulheres mais fortes depois que sair dessa seita demoníaca do destino, vai acabar sendo assediado de um jeito ainda pior. Zia decide que ficar ali não é uma opção, e que tem que dar o fora. Antes de sair, ele vê um anel e reconhece como um anel de armazenamento que viu nos livros antigos da Terra Proibida. Ele pega o anel, pensando que é uma compensação justa por tudo o que fizeram com ele. Se despede mentalmente das irmãs e dá no pé, fugindo das garras pegajosas delas. Depois de um tempo andando, Zia chega numa floresta e começa a pensar no que fazer agora. Ele conclui que essa parada de cultivação dupla é perigosa demais por enquanto e acha melhor procurar uma nova seita. Ele sabe que o corpo taoísta nato faz dele um caldeirão humano perfeito e decide manter isso em segredo. É aí que aparece um cara grandão, com um cabelo loiro estranho que parece de banda punk dos anos 2000, usando umas roupas bem duvidosas e com o peito cabeludo à mostra. O cara grita pra Zia parar e ameaça saquear ele se não lutar agora. Zia, já no limite, pergunta se o cara tá de brincadeira e diz que acabou de fugir de um inferno. O Brutamontes manda ele calar a boca e nem quer saber de papo. Zia, com raiva, pensa que a culpa é toda daquelas irmãs e agora ele tá pagando o pato. Ele fecha o punho, pronto pra meter um soco, mas aí decide tentar negociar e oferece o anel que pegou delas, dizendo que é tudo o que tem. Pra desespero de Zia, o grandão nem se dá o trabalho de olhar pro anel. Zia insiste que é tudo que possui, e até oferece o próprio corpo pra ser revistado, mas o cara deixa bem claro que não quer dinheiro. O guarda comenta que quem sabe, com esforço, o Zia consiga compensar o fato de ter chegado só agora no 4º estágio do reino de condensação espiritual.
e não ter nenhum talento absurdo. Ele manda Zia esperar ali e diz que vai chamar o ancião, mas deixa claro que não tem poder nenhum para decidir se ele vai ser aceito ou não. Zia agradece pela moral e se sente aliviado, pensando que até saiu no lucro. Fica feliz de o ouro dos anéis das irmãs ter evitado que a jornada dele travasse por falta de grana. Ele acredita que, tendo escapado da seita demoníaca, pelo menos por agora tá em segurança. Zia começa a pensar que ali tá nascendo a lenda do especialista mais brabo de todos. Só que, enquanto tá nessa vibe, uma garota nova, bem bonita e com um baita peito, chamada Eowyn, chega perto dele e dá uma cheirada por trás. Zia dá um pulo e pergunta quem ela é. Eowyn, voltando ao normal, se apresenta e chama Zia de Sênior, dizendo que como ele tá tentando entrar e parece mais velho, o título combina. Ela conta que entrou na seita recentemente, mas manda na lata que ele é o sênior mais fraco que ela já viu. Zia fica todo chateado com isso, e diz que não quer atrapalhar, já querendo sair fora. Só que antes dele fugir, Eowyn segura ele, cheira de novo, fica vermelha e ainda elogia o cheiro dele. Zia fica completamente confuso, sem entender nada, pensando se ela tá achando que ele é algum tipo de rato exótico, e começa a questionar quais são as intenções dessa doida. Nesse momento, aparecem 3 marmanjos só de cueca, se exibindo como se estivessem num campeonato de fisiculturismo. Eles mandam Zia manter distância, dizendo que ele tá causando confusão com a Eowyn. Aí chega um velhote com um chapéu esquisito e túnica azul. Zia reconhece na hora. É o líder do clã do Rei Feng, o ancião Pan. Ele cumprimenta o cara com respeito e se apresenta, dizendo que quer se juntar ao clã. O ancião olha para a situação achando que Zia e Eowyn estavam se pegando ali mesmo e comenta que juventude é uma beleza, mas que tem que respeitar o espaço dos outros. Ele dá um sermão na Eowyn, falando que ela tá sendo arrogante e irresponsável, e manda ela parar de perturbar os novatos. Eowyn tenta se explicar, dizendo que achou mas o ancião corta ela na hora, falando sobre as tretas entre as seitas sexuais e as ruínas antigas, e que eles precisam evitar tretas com novos discípulos. Ele observa Zia em silêncio. Nota que ele não tem talento impressionante, mas enxerga uma força e seriedade no cara. Decide que Zia é alguém que dá pra ensinar, e avisa que agora ele é um discípulo externo do clã do Rei Feng. Manda o guarda levar Zia pro quarto dele depois, mas antes dá o conselho clássico. Se dedica nos treinos. Mais tarde, já no quarto novo, Zia veste umas túnicas brancas limpinhas e começa a mexer nos itens que o clã deu. Ele percebe que precisa de técnicas e recursos para cultivar, mas acha os métodos que deram básicos demais. Ele lembra que antes de ter uma base de cultivo, nem entendia essas paradas, mas que o espaço proibido do caos tinha informações úteis. Junta as mãos e uma aura azul aparece entre os dedos. Ele confirma que entrar para uma seita foi a decisão certa e decide focar em aumentar o cultivo o mais rápido possível. Começa a pensar nas coisas que aconteceram e sente que tem algo familiar na Eowyn, como se conhecesse ela há tempos, mas logo larga essa ideia, achando que ela é popular demais e só vai trazer dor de cabeça. Ele resolve mentalmente colocar limites com ela. De repente, alguém bate na porta. Zia, que estava ali cultivando concentrado, pergunta quem é. Do lado de fora, Eowyn responde dizendo que é ela e pergunta se pode morar com ele, se tá tudo bem. Zia encara ela por uns segundos e ela devolve o olhar com olhos brilhando. Ele, sem pensar 2 vezes, fecha a porta na cara dela como se ela fosse completamente maluca e avisa que ela não vai entrar. Mas Eowyn não desiste e continua batendo, pedindo pra ele deixar ela entrar no quarto. Zia responde que isso não vai rolar e manda ela voltar pra onde veio. Ela não se abala, bate na porta com as mãos e começa a gritar chamando ele de irmãozinho, dizendo que tem algo importante pra contar. Zia fica na dúvida, sem saber o que fazer, mas percebe que ela não vai sair dali tão cedo. Então abre a porta e bota só a cabeça pra fora. Ele fala que ela tem 5 segundos pra explicar por que tá agindo como uma pirralha doida. Mas em vez de dizer algo inteligente, Eowyn solta de novo que quer morar com ele. Zia insiste que é impossível, mas ela começa a apelar, encarando ele com aqueles olhos gigantes, cheios de tristeza. Zia finge que mudou de ideia, dá um sorrisinho pra ela e chama ela de garotinha boba, perguntando o que ela realmente quer dizer com isso. Acaricia a cabeça dela como se fosse um bichinho exótico e fala que as coisas vão se desenrolar naturalmente, dando a entender que o plano dela não vai dar certo. Aí do nada ele bate a porta de novo na cara dela e manda ela ir embora. Mesmo assim, Eowyn não arreda o pé e continua socando a porta e gritando que gosta de verdade do Zia. Zia começa a se perguntar se algum aprendiz mais velho mexeu com o coração da Eowyn e depois largou ela, o que explicaria esse jeitinho dela carente de pai. Já de saco cheio da situação,
Ele decide trancar a porta e procurar algum tampão de ouvido, mas do nada, uma lâmina aparece do lado da cabeça dele. Uma espada atravessa a porta. Em seguida, várias outras armas aparecem. Espadas, lanças e até um porrete com corrente. Tudo atingindo a porta que parece que vai cair com o tremor. Lá fora começa uma gritaria. Ewer convocou um bando de brutamontes bombados que estão socando a porta, gritando que o Zia roubou a irmã deles e mandando eles sair na coragem. Zia tenta se explicar, gritando para eles se acalmarem, dizendo que conheceu a Ewer só hoje e que eles não devem cair nas mentiras dela. Totalmente sem rumo, ele cai de joelhos e começa a rezar, perguntando aos deuses por que o primeiro dia dele na seita já virou esse circo. Mais tarde, já rendido à insistência da garota, Zia deixa Ewer ficar com ele. Só que agora ele é obrigado a dividir o quarto com uma garota que fica cantarolando musiquinha irritante, brincando com um coelhinho de pelúcia e repetindo uma música sem sentido. Zia, já no limite, arranca o coelho dela e exige que ela diga de uma vez o que realmente quer com ele. Ewer pergunta por que ele duvida que ela se apaixonou por ele à primeira vista. Zia pensa se ela acha mesmo que, só porque enganou os brutamontes lá fora com aquela atuação, ele vai cair também. Mas, sem aviso nenhum, ela agarra ele pelo pescoço e puxa para um abraço apertado. Ela explica que tem um cheiro muito bom vindo dele. Diz que não sabe porquê, mas que só de ficar perto dele, o poder espiritual dela cresce muito mais rápido. Conta que desde que chegou no monastério, notou que ficar perto do Zia fazia a energia dela aumentar como nunca. E quanto mais perto, mais forte ficava. Então pergunta se ele tem alguma raiz espiritual especial. Zia para um instante, pensando se ela descobriu algo sobre o verdadeiro poder dele, e decide inventar uma história grandiosa. Ele solta que tem a essência de um grande alma imortal de Jaspe. Ewer fica chocada e pergunta se ele é mesmo um dos 36 grandes imortais celestiais de Jaspe. Ela então revela que carrega a essência estelar dos 72 demônios da Terra, e que é por isso que ele influencia tanto na cultivação dela. Agora tudo faz sentido para ela. Zia dá risada por dentro, feliz de ter se safado inventando uma história qualquer. Ele pensa que aquele tempo lendo sobre essências antigas finalmente serviu para alguma coisa, mas logo vira para Ewer e deixa claro que essa conexão aí não quer dizer que ele vai ajudar ela a cultivar. Ele volta à postura de antes e fala que ela tem que sair do quarto agora e a esclarecer a confusão com os brutamontes, porque não tem nada entre eles. Só que Ewer não tá nem aí pro que ele fala. Em vez de discutir, ela pega um anel e mostra pra ele, perguntando o que ele acha. Diz que tem pedras espirituais, pergaminhos de artes marciais, técnicas, elixires e armas. Tudo o que ele quiser. Derruba o conteúdo do anel no chão e ainda pede desculpa, dizendo que é só o que tem por enquanto, mas que vai trazer mais no futuro. Zia olha pra ela e pergunta se ela realmente acha que pode comprar ele com essas porcarias, e quer saber quem ela pensa que ele é. Mas Ewer só sorri de um jeito doce e pergunta se não é o bastante. Zia até sente vontade de dar uma bronca, mas aquele monte de presentes acaba balançando ele. Ele então se curva com respeito, chama ela de jovem senhora e diz que vai cuidar de tudo. Ewer fica toda feliz e agradece, contando com o apoio dele daqui pra frente. Enquanto isso, em outro canto, dois caras estão jogando um jogo de mentira. Um baixinho de cabelo preto e olhar intenso perde pro Ming, um cara mais afetado, com cabelo branco comprido. Ming tira a onda e pergunta por que Lai tá tão nervoso, se é por causa dos boatos de que a Ewer entrou no quarto de um novato. Lai nem confirma nem nega, mas diz que pode ir atrás desse novo discípulo se for preciso. Aí manda uma indireta, dizendo que Ming finge se preocupar com a Ewer, mas quer usar ele para eliminar o tal novato. Ming não responde, só pensa que o Lai é um covarde. Apesar de todo mundo ter medo do Lai, aceita Zixian do Ming não se abala com ele. De volta ao quarto do clã King Feng, Ewer declara que agora ela e Zia vão trabalhar juntos, mas impõe 3 condições. Primeiro, a relação deles vai ser só profissional, então Zia não pode se apaixonar por ela. Segundo, só ela pode tocar nele, ele não pode tomar a iniciativa nunca. Terceiro, ele tem que evitar outras garotas a todo custo. Ela pergunta se ele entendeu, e Zia, que estava ali coletando uns cristais, responde que sim, mesmo sem escutar nada do que ela falou. Ewer, feliz com o acordo, oferece compartilhar técnicas com ele, já que ele ainda tá bem fraquinho. Ewer apresenta pra Zia 3 técnicas poderosas e manda ele escolher uma. Explica que as técnicas marciais são divididas em 4 níveis: celestial, terrestre, sombrio e amarelo. A primeira é um método de fogo de nível sombrio, um dos melhores disponíveis no clã King Feng. Ela avisa que mesmo depois de 3 a 5 anos de esforço, não é garantido que alguém consiga colocar as mãos numa dessas. A segunda é uma técnica de raio de nível terrestre inferior.
e Zia já começa a viajar, imaginando o poder que poderia alcançar com aquilo. Mas Ewer manda ele parar de sonhar e prestar atenção. Diz que essa técnica foi dada pela irmã mais velha dela, para usar como moeda de troca, quando precisasse de favores. Ela permite invocar, ampliar e lançar raios nos inimigos, e ainda acelera o cultivo. Mas também costuma matar os praticantes. Mesmo o clã King Feng tem acesso a essa técnica, só que ninguém conseguiu dominar até hoje. Por isso, ela chama aquilo de cilada e diz pra ele nem pensar em tentar. A terceira é uma técnica sem atributo, focada só em cultivar e fortalecer a energia interna. Depois de explicar tudo isso, Ewer pergunta se Zia já escolheu. Mas ele, todo ganancioso, diz que quer as 3, achando ridículo ter que escolher só uma. Fala que esse lance de escolher só uma é coisa de criança. Ewer chama ele de veterano ganancioso e avisa que não dá pra correr atrás de tudo ao mesmo tempo. Zia garante que dá conta, mas aí pergunta por que ela tem aquela técnica de raio, que é da seita Zixian. Ewer corta o assunto rapidinho, dizendo que foi a irmã dela quem deu. Zia aproveita e pergunta se essa tal seita Zixian, onde a irmã dela tá, é a mais forte da região. Ewer olha pra ele com cara de "você entendeu tudo errado", e explica que recentemente o clã King Feng descobriu um monte de ruínas antigas. Zia admite que nem fazia ideia disso, e Ewer até brinca dizendo que achou que ele fosse um espião de alguma seita grande. Ele responde que é só um andarilho livre mesmo. Aí Ewer conta que, apesar de ser fraco, o clã King Feng atraiu um monte de novato por causa dessas ruínas, que estão cheias de tesouros que todo cultivador deseja. Para botar as mãos neles, seitas como a Zixian começaram a sabotar o clã, infiltrando espiões. E o clã King Feng, que já estava em decadência, agora só pode assistir enquanto o caos acontece. Zia começa a pensar na importância dessas ruínas, e percebe que pode revelar um pouco mais da essência dele sem correr tanto risco. Mas Ewer muda de assunto e diz que já conversaram demais. Agora é hora de treinar. Conta que tá no 49º estágio de cultivo e propõe que eles avancem juntos. Zia pergunta se, ao passar do 9º estágio, ela vai romper o limite da fonte de energia interna. Ewer, surpresa, comenta que ele não sabe nem o básico e promete explicar depois. Aconselha ele a dar uma olhada nos registros do clã e senta em posição de lótus para começar a cultivar, dizendo que a prática é que ensina de verdade. Zia fica interessado nas 3 técnicas e resolve treinar junto com ela. Senta de frente para Ewer e os dois começam a cultivar juntos com o mesmo objetivo. Ele reflete que o 9º estágio de absorção de Kai é a base para expandir os limites da energia interna e se concentra com tudo, já que ele mesmo está no 4º estágio e quer avançar. Zia percebe que o teto da Ewer, no momento, é o 50º nível de condensação de Kai, e é por isso que ela quer tanto treinar com ele. À medida que o treino avança, Ewer sente que está prestes a subir de nível, e depois de um tempo, chega lá. Quando abre os olhos, vê o Zia ali parado na frente dela, completamente focado, meditando. Ela não resiste à aura dele, se aproxima, encara ele com aqueles olhos enormes e lindos, chega pertinho querendo beijar, mas fica vermelha e sai correndo do quarto. Zia nem se mexe, só ouve o barulho da porta abrindo e fechando, mas continua em silêncio. Do lado de fora, um dos brutamontes do grupo de apoio a Ewer comenta que a visita dela ao quarto do Zia provavelmente não foi nada, mas que alguém devia esclarecer as coisas. Esses caras, que se autodenominam os protetores da irmãzinha Ewer, juraram proteger ela até o fim. Quando veem Ewer saindo do quarto do Zia, chamam que é o nome dela e pedem pra ela parar. Ela olha em volta, meio incomodada, e pergunta o que foi. Os caras percebem que ela tá com o rosto vermelho e o cabelo bagunçado, e já perguntam o que ela e o Zia estavam aprontando juntos. Ewer, agindo estranho e quase chorando, jura que não rolou nada e, se for só isso, diz que precisa ir embora. Sai correndo, deixando os caras certos de que alguma coisa errada aconteceu lá dentro. Os caras que estavam de olho no quarto do Zia decidem que ele precisa ser eliminado e começam a fazer guarda na porta para impedir qualquer tentativa de fuga. Um deles até comenta que sente uma certa pena do Zia e admite que o corpo do cara é até impressionante. Lá dentro, sem nem fazer ideia da bagunça do lado de fora, Zia continua focado estudando uns pergaminhos, quase dominando todo o conhecimento elemental. Ele percebe que, ao absorver Kai suficiente, vai conseguir romper os limites da fonte de energia interna. Quer alcançar primeiro o 30º estágio de absorção de Kai, mas também reconhece que sua essência primitiva tem um efeito complicado sobre garotas como a Ewer. Ainda bem que, por sorte, ela se segurou, evitando que a situação saísse do controle. Zia então decide que precisa ficar forte logo, para conseguir proteger a própria castidade.
Ele lembra que a Ewer deu pra ele um monte de recursos, incluindo uma técnica sem estágio chamada Caminho Irresistível para a Liberdade Interior, que reacende as esperanças dele e acaba se mostrando bem valiosa. Começa a recitar os princípios dela. Libertar-se da dúvida deixa o coração guiar as ações, molda a forma como o mundo é percebido, e um coração livre de dúvidas faz todos se renderem, permitindo que a alma ultrapasse os céus com equilíbrio. Depois de 2 horas, Zia alcança o 6º estágio e já se acha um gênio, como se tivesse feito algo que ninguém nunca conseguiu. Com 4 horas, já tá no 9º estágio e fica abismado com o progresso. Em 8 horas, bate o 20º estágio e começa a se ver como um celestial renascido. Quando completam 3 dias, ele chega no 50º estágio, mas mesmo assim reflete que ainda tem muito chão pela frente. Percebe que as paredes do quarto estão todas rachadas, provavelmente por causa da energia espiritual intensa que ele liberou. Depois de 7 dias trancado, Zia finalmente sai do quarto, e os caras que estavam esperando lá fora pulam na hora, acusando ele de ter desrespeitado a Ewer e prometendo acabar com ele. Um deles, chamado Irmão Mu, parte pra cima do Zia com um soco, mas Zia dá um tapa tão forte que o cara voa por vários metros e se esborracha contra uma pedra. Os outros caras ficam em choque, sem entender como o Zia conseguiu fazer aquilo. Eles não sabem que ele já tá no 25º estágio de absorção de Kai, o que explica a força absurda. Zia responde na tranquilidade, dizendo que só pediu pra eles esperarem, e que nem se importa com o que eles estão falando. Diz que vai embora e pronto. Outro dos caras, indignado com a ousadia do Zia, pergunta se ele tem noção das consequências. Zia encara ele com um olhar gelado e manda o cara vir aplicar o castigo pessoalmente, se tiver coragem. A galera fica nervosa com o olhar dele, mas a Zia dá uma risada e diz que é brincadeira, que tá só zoando. Lembra que quem atacou primeiro foi o Irmão Mu, e que se ele não tivesse revidado seria ele ali caído no chão. Aí aparece um cara usando uma touca de natação, dizendo que não importa. O fato é que o Zia bateu no Irmão Mu, e isso não dá pra negar. Fica tentando entender como um novato do clã King Feng tá causando tanta pressão assim e se pergunta se tá imaginando as coisas. Nesse momento, aparece um ancião no meio da confusão, perguntando por que tá todo mundo reunido. Zia reconhece ele na hora. É o mestre que ele encontrou anteriormente. Os marmanjos correm pra contar o que aconteceu, enquanto o ancião observa o Zia, lembrando que há poucos dias ele estava só no 4º estágio de absorção. Agora, o velho mal consegue entender como o Zia ficou tão forte em tão pouco tempo. Todos os discípulos cumprimentam o ancião com respeito. Os bombadões explicam que Zia machucou o Irmão Mu de propósito, e 2 deles confirmam o ocorrido, dizendo que pelas regras do clã, ele deveria ser expulso e ter os canais espirituais cortados. O ancião, com uma cara nada feliz, olha pro Zia e pergunta se ele realmente fez aquilo. Zia para, coça a cabeça e pensa bem antes de responder. Diz que sim, que deu o golpe, mas que a luta era 50% chance para cada lado. O ancião fica pistola e exige que ele fale com clareza, perguntando o que significa esse papo furado. Zia explica que o Irmão Mu veio com tudo pra bater nele, então ele só se defendeu com um tapinha pra acalmar o cara, sem saber que ia dar tão ruim assim. O ancião se vira pro cara da touca e pergunta se foi isso mesmo. O cara tenta enrolar, pedindo pro ancião não acreditar no Zia, mas o ancião já saca tudo. Ele fala que esses discípulos só estão no clã atrás de fama por causa das ruínas antigas, mas ficam à toa e armando contra os outros, especialmente contra esse garoto misterioso. O ancião comenta que até ele mesmo não conseguiu detectar o verdadeiro nível de cultivo do Zia, o que indica que ele deve estar usando alguma técnica para esconder o poder. Ele diz que agora tá tudo claro e manda o cara que estava reclamando vir receber punição. O cara da touca tenta se justificar, mas o ancião corta ele na hora, perguntando se ele acha que tá lidando com um idiota. Lembra que pelas leis do clã, quem se defende não é punido, e o cara quase jurou falso. Aí o ancião pergunta pro Zia se ele entrou no clã recentemente. Zia confirma. O ancião diz então que ele ainda nem recebeu os fundos iniciais do clã. Como compensação, o ancião manda os 2 caras que estavam causando darem pro Zia o equivalente a 3 meses de fundos do clã. Zia, surpreso, até pergunta se isso não é exagero. Ele sabe que aceitar essa grana vai fazer o povo olhar torto pra ele, como se tivesse passado a perna nos outros, o que pode ferrar os laços com os outros discípulos. Depois de pensar um pouco, Zia fala que isso já ajudou bastante e pede pro ancião pegar mais leve com os 2 otários, pra não acabar de vez com a relação entre eles. O ancião elogia a nobreza dele, mas mesmo assim insiste que ele aceite a compensação. De repente, Zia tenta falar alguma coisa, mas percebe que perdeu a voz.
O ancião selou a fala dele só pra garantir que ele não recusasse. O cara da touca tenta protestar, mas o ancião berra, pergunta de onde vem tanta ousadia e ainda corta os fundos do cara por um ano inteiro, dizendo que quem não consegue nem acertar um ataque surpresa é inútil. O cara se ajoelha no chão, tremendo, e diz que não vai abrir a boca de novo. Zia acha aquilo tudo totalmente desnecessário e decide ir embora antes que arrume mais confusão. Só que aí, um dos marmanjos grita, desafiando Zia pra uma luta 1 contra 1. Zia, todo debochado, pergunta se eles vão abandonar o irmão Mu só assim. E enquanto vai se afastando, os caras ficam gritando pra ele esperar, dizendo que a treta ainda não acabou. Zia percebe que tá se enrolando cada vez mais e decide procurar um lugar pra se esconder. O ancião observa tudo de longe e pensa que o Zia mostra sabedoria por saber quando avançar e quando recuar. Ele vê potencial no garoto e torce para que ele realmente seja parte do clã King Feng. Mas também fica pensando se o surgimento das ruínas antigas é bênção ou maldição. Depois de toda essa novela na seita, Zia parte para a cidade Feng, querendo ficar longe de confusão. A cidade é cheia de hotéis e bem movimentada. Um dono de hospedaria chama o povo na rua, perguntando se querem comer ou dormir ali. Zia acaba ficando nesse hotel por um bom tempo, focado em cultivar o Kai. Ele segura uns cristais roxos na mão, presente da Ewer, e entra num estado profundo de meditação. Depois de um tempo, sente o avanço e chega no 72º nível de condensação de Kai. Quando abre a mão, vê que os cristais viraram pó. Ele pensa que mesmo assim tá avançando muito devagar, e começa a achar que chegou num gargalo. Já se passaram vários dias desde que ele saiu pra fugir dos encrenqueiros do clã King Feng, e ele começa a achar que tá na hora de voltar. Enquanto isso, Ewer tá revoltada, achando que o Zia é um completo idiota por ter sumido por tanto tempo. Mas Zia continua focado só no cultivo. Depois de mais alguns dias na cidade Feng, ele resolve ir embora. O dono do hotel percebe e se despede, agradecendo pela visita e pedindo para ele voltar outra vez. Só que essa conversa é ouvida por um grupo de playboys vestidos com túnicas roxas e cheias de enfeite. Zia segue andando pela rua, pensando no próximo destino, quando esbarra sem querer num dos caras. Ele pede desculpa na hora, mas um dos playboys segura o ombro dele e acusa de falta de respeito. Logo, o grupo todo começa a cercar ele. Zia percebe que a situação tá feia e repara nos símbolos de nuvem roxa nas roupas deles. Na hora, ele lembra que esses caras são da seita Zixian, aquela que a Ewer já tinha comentado. Um deles manda Zia se aproximar, mas ele responde que já pediu desculpa e quer saber o que mais estão querendo. Pensa que nunca provocou essa seita antes, então não entende por que estão agindo assim. Outro cara grita pra ele parar de falar besteira e ir com eles sem discutir. Zia rebate, dizendo que eles estão em público e deviam se comportar. Mas o sujeito nem escuta e já manda um soco destruidor. Zia desvia no último segundo e o golpe explode em faíscas roxas. O playboy fica surpreso de ver que Zia conseguiu escapar. Ele comenta que pra alguém no reino de meio espírito em condensação, sobreviver a um golpe de um cultivador de nível quebrador dos céus é absurdo. Diz que uma pessoa comum teria morrido fácil. Zia pensa que esse cara é forte demais e que só pode estar procurando briga de propósito. Aí o homem de túnica roxa grita, perguntando se o Zia tá usando algum tipo de armadura espiritual. Zia já perde a paciência e pergunta o que eles estão querendo de verdade. Mas antes que termine a frase, o cara agarra a gola dele e diz que quer a tal armadura espiritual. E nada mais. Fala que talvez até poupe a vida do Zia, se ele obedecer como um bom servo. Zia insiste que não tem armadura nenhuma, mas o cara responde que não acredita e manda ele tirar a roupa para ver tudo que tem no anel de armazenamento. Ainda ameaça, avisando para ele não dar uma de esperto. Zia tenta ganhar tempo dizendo que tem alguém importante por trás dele. Na hora, os encrenqueiros de túnica roxa ficam surpresos com a afirmação, mas logo começam a rir alto. Um deles, todo debochado, pergunta quem é esse protetor misterioso e pede pra ele contar logo pra ver se eles ficam com medo. Zia, por dentro, tá bolado porque ninguém ficou nervoso. Começa a suspeitar que talvez já tenham pesquisado sobre ele. Percebe que não pode mentir de qualquer jeito e trava, hesitando. Antes que consiga inventar alguma coisa, o punk que tava segurando ele já corta a fala dele com mais risadas. A Zia se recompõe e solta. Ele é da seita demoníaca Tianyu. O clima muda na hora. Os caras de túnica roxa ficam pálidos, lembrando das duas irmãs peitudas daquela seita. O valentão que tava com a mão na gola do Zia solta ele rapidinho, tentando manter a pose, mas claramente tremendo nas bases. Mesmo assim, exige uma prova da boca ousada do Zia. A Zia puxa uma garrafinha que tinha pegado do anel de uma das irmãs.
O líquido rosa dentro brilha e ele mostra pros caras, dizendo que tá nas mãos deles acreditar ou não. E ainda joga na cara que, se por acaso ele usasse aquele líquido num estranho qualquer, o que será que aconteceria? Fala que aquilo é um afrodisíaco poderoso, presente de uma sênior da seita dele, e que eles deviam saber muito bem do que se trata. Os punks congelam de medo e decidem recuar, sem pestanejar. Um deles, bem a contragosto, diz que vão poupar o Zia dessa vez. Mas Zia, já sem paciência, rebate perguntando por que tão fingindo que estão fazendo um favor, sendo que ele nunca fez nada contra ninguém da seita Zichan. Avisa que, se quiser, pode chamar uma das sêniores dele pra participar da conversa. Os caras xingam baixinho, morrendo de raiva. Zia continua tirando sarro e avisa pra eles tomarem cuidado onde se metem, porque se forem pegos, é ele que vai acabar atolado em confusão. Quando eles vão embora, Zia perde a pose, sua frio, e até cospe um pouco de sangue. Admite pra si mesmo que por pouco não deu ruim de verdade. Decide na hora que não dá mais pra ficar em Cidade Feng e que precisa voltar pro clã King Feng o mais rápido possível. Depois de um tempo caminhando, ele chega na entrada do clã, que fica depois de uma série de escadas em colinas bem íngremes. Enquanto anda e pensa no que rolou, Zia fica refletindo que os membros da seita Zixan foram cara de pau de atacarem ele assim, em plena luz do dia. Se não fosse por ter jogado o nome da seita Tianyu, já estaria morto. Mas aí ele é interrompido por Ming, aquele cara de cabelo branco que aparece do nada e bloqueia o caminho. Zia já fica em alerta, achando que pode ser mais encrenca com a seita Zixian. Ming só manda ele se afastar da Ewer, mesmo que ele seja da seita Tianyu. Zia então pergunta se foi ele quem mandou aqueles punks de túnica roxa. Ming ri e responde que Zia não tem provas. Fala ainda que mesmo que tivesse sido ele, o Zia é tão insignificante que não poderia fazer nada a respeito. Zia pergunta por que ele tá fazendo isso, se nem se conhecem. Pergunta também se ele tá mesmo indo tão longe, só pra puxar o saco de uma garota. Ming não tá nem aí, e diz que mesmo que esteja, ninguém pode impedir. Manda o Zia se ajoelhar, bater a cabeça 3 vezes e jurar que vai sumir da vida da Ewer. E talvez assim ele poupe a vida dele. Zia pensa que Ming não bate bem da cabeça, e decide que o melhor é não se envolver. Vira as costas e vai saindo fora. Mas Ming não deixa barato. Grita que Zia é um sapo que sonha em ser um cisne e manda ele se olhar no espelho. Zia responde com desdém, dizendo que é só um ninguém mesmo, e até elogia Ming, chamando ele de bonito e bem velhinho, totalmente na ironia. Isso deixa Ming furioso. Ele joga o leque com força absurda, o golpe passa raspando na cara do Zia, corta uma árvore enorme ao meio e ainda arranha a bochecha dele. Zia fica puto e pensa que esse povo da seita Zixian adora atacar pelas costas. Quando tudo tá prestes a explodir, o ancião Pan aparece e interrompe a treta. Ele chega irritado e pergunta o que eles estão fazendo, lembrando que é proibido lutar entre discípulos. Diz que tá cansado de repetir essa regra. Ming, todo disfarçado de anjo, se curva e finge inocência. Diz pro ancião que foi tudo um mal entendido. Fala que Zia, sendo um novato de cultivo fraco, só queria umas dicas. E ele tava só demonstrando alguns movimentos. Nem era uma luta de verdade. Aí ainda olha pro Zia e dá aquela indireta, esperando que ele confirme a historinha. O ancião Pan, que já pegou o Ming aprontando antes, suspira, mas decide deixar passar dessa vez. O ancião Pan dá o aviso final pros dois, nada de arrumar confusão de novo perto dos portões do clã, e que da próxima vez não vai passar pano. Min agradece com aquele jeitinho falso dele e promete seguir as regras. Quando os dois já estão indo embora, o ancião para por um segundo, meio desconfiado da história toda. Só que dessa vez é o próprio Zia que entra na conversa e confirma que realmente se aproximou de Ming pedindo orientação, mas logo emenda dizendo que Ming é só um covarde que adora bancar o valentão com quem tem cultivo mais fraco. Aí ele vira pro ancião e, na maior tranquilidade, declara que quer desafiar Ming para uma luta justa na arena principal, com ambos no mesmo nível de cultivo. Zia ainda tira sarro, perguntando se Ming é pão duro demais para dar conselhos direito. O ancião Pan pensa consigo mesmo que Ming é claramente da seita Zixian e se infiltrou no clã King Feng por causa das ruínas antigas. Ele não entende muito bem a treta entre os dois, mas tem certeza que se essa luta rolar, o Zia vai se dar mal. Mesmo assim, fica curioso para ver onde isso vai dar. Ming, por outro lado, começa a rir e concorda na hora. Fala que é raro ver um novato com tanta sede de aprendizado. Diz ainda que combate real é o melhor jeito de crescer e medir habilidades. No fim, o ancião, mesmo meio contra, autoriza a luta. Alguns dias depois, o combate já tá marcado e a arena principal lotada. O clima tá de puro hype. Os discípulos estão todos comentando sobre a luta.
Uns acham estranho Ming lutar com um novato. Outros lembram que Ming já tá no meio do reino quebrador dos céus. E se perguntam se Zia chegou nesse nível também. Um mais debochado diz que o Zia é só um Zé Ninguém que nem chegou no reino de explosão espiritual. Zia sobe no palco com cara de quem não tá nem aí, totalmente calmo. A galera continua cochichando. E um fala que o mais importante dessa história é que tudo isso é por causa de uma garota. Ming provoca Zia, dizendo que pode machucar ele feio, e espera que ele não chore. Zia responde na mesma moeda, dizendo que é melhor ele se preocupar em não chorar no final. Lá no meio da multidão, Ewer empurra o povo até chegar na frente para assistir tudo de perto. A galera reconhece ela na hora, a mais bonita e famosa do clã, com direito até a fã-clube criado pelos novatos. Ela se aproxima do Zia e pergunta o que ele tá fazendo. Ele responde na maior frieza que isso não tem nada a ver com ela. Ela dá até um passo pra trás com a grosseria. Um dos discípulos no fundo comenta que esses dois com certeza têm alguma coisa. Ming chega todo cheio de sorrisos falsos, cumprimenta a Ewer e tenta parecer preocupado. Diz que ela não precisa se preocupar, que é só um treino. Ewer responde na lata que não tem nada entre ela e o Zia. Aí ela se aproxima do Ming e cochicha no ouvido dele que odeia o Zia e quer que ele leve uma lição. Manda Ming fazer o que quiser com ele. Ming abre um sorrisão e diz que, já que ela tá pedindo, não vai se segurar. Mesmo com tudo rolando ao redor, Zia permanece calmo. Ewer então lembra ao Ming que o cultivo dele é muito alto e que ele precisa suprimir isso durante a luta. Diz que se ele acabar machucando o Zia demais, pode ser acusado de covarde por bater em alguém mais fraco. Aí ela saca uma pílula e fala que aquilo vai ajudar a controlar o nível de cultivo dele. Diz que quer ver ele dando tudo de si com elegância. Ming, todo convencido, aceita, engole a pílula e volta pro ringue. Logo depois, o Ancião Pan sobe no palco e repete as regras. Os dois têm que lutar no nível de condensação espiritual e é proibido atacar com intenção de matar. Depois de esclarecer tudo, ele dá o sinal de início. A multidão explode em gritos. Ming começa a tirar onda com Zia, dizendo que ele deve ser cego ou muito arrogante. Fala que mesmo suprimindo o cultivo, ele ainda tá no equivalente ao 40º nível de Kai. Pergunta como um ninguém que surgiu do nada tem coragem de enfrentá-lo. Zia, tranquilo, responde perguntando se 40 camadas de Kai é mesmo algo pra se orgulhar. Ming ri, chamando ele de sapo no fundo do poço. Ainda oferece o primeiro golpe, dizendo que se não aceitar, vai morrer sem nem saber o gosto da luta. Zia aceita na hora, dá um passo pra trás e uma energia azul começa a girar em volta do punho dele. Ele fecha a mão e se prepara. Ming, distraído com a própria arrogância, nem percebe o perigo. E Zia solta um soco certeiro bem no meio da cara dele. O golpe joga Ming longe, voando até bater com tudo nas cordas da arena. Na hora, o silêncio toma conta. Todo mundo, incluindo o Ancião Pan e a plateia inteira, fica em choque total. Alguém da plateia grita que a luta acabou e já declara Zia como o vencedor. Mas Ming, todo arrebentado, se recusa a aceitar a derrota. Ele começa a reclamar, dizendo que foi pego de surpresa e que não teve tempo de se defender. Ainda acusa Zia de não ter honra marcial.